Mas nessa manhã eu queria começar falando com você sobre um aspecto que talvez seja o principal aspecto que nos permite andar como família, nos permite andar como igreja. Aliás, eu queria dizer para você que, na minha opinião, é o que faz, o que dá a característica a uma igreja, o que dá solidez para o trabalho, o que garante que a obra avance, o que garante que daqui até o final do ano nós estejamos com uma obra forte, prevalecente, crescendo como igreja do Senhor. E talvez a chave de tudo isso, na minha opinião, seja uma palavra chamada aliança. Você sabe, o nosso Deus é conhecido como Deus de alianças. Verdade ou não é, irmãos? Sabe, muitas vezes eu podia ter feito isso, acabei esquecendo, porque hoje é muito fácil, você joga na internet, você tem buscadores, né? Eu queria contar quantas vezes na Bíblia a palavra aliança aparece. Mas eu posso dizer para você que são muitas vezes. Sabe, o Senhor, Ele trabalha através de alianças. Desde o momento em que Ele cria o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, Ele estabelece uma aliança com eles e uma promessa. E você vê Deus trabalhando através de alianças com o seu povo. Depois com Abraão o Senhor faz uma aliança, depois com Moisés o Senhor faz uma aliança, depois com Davi o Senhor faz uma aliança, e talvez por isso nós chamamos o Senhor de Deus de alianças. Agora, se nós temos um Deus que é um Deus de aliança, nós temos que ser um povo de aliança. Amém? Você sabe, irmãos, aliança é um negócio que é esquisito nos dias de hoje, né? Porque a impressão que se tem é que as pessoas tentam, de todas as formas, fugir de compromissos e alianças. Eu me lembro muitas vezes, e veja, não estou falando se for o seu caso, mas muitas vezes que eu estava pastoreando, encontrava com pessoas que às vezes viviam há 10, 15 anos juntas já, como marido e mulher, na mesma casa, por vezes tinham filhos, mas nunca tinham celebrado uma aliança, nunca tinham, nem diante dos homens, ido num cartório e registrado esse casamento, ou nunca tinham ido diante de Deus, diante da igreja, celebrar isso no religioso. E é interessante que a gente sempre aconselhava, irmãos, por que vocês não celebram essa aliança? Por que vocês não formalizam isso? Veja, pessoas, não estou falando de pessoas que estavam namorando, estou falando de pessoas que estavam há 10 anos nessa situação. E incrível a resistência que eu encontrava com essas pessoas. Mas, irmão, você já está vivendo dessa forma. Você já vive de forma... Qual que é o problema de você ir e oficializar isso? Mas eu não sei, irmãos. De alguma forma, e como eu falei, talvez possa ser a situação, não estou querendo te incomodar. Mas como as pessoas têm medo talvez de formalizar algo, de celebrar um compromisso. Aliás, é muito comum nos dias de hoje a gente ver, por que você não faz um teste sem compromisso, né? Eu estava pesquisando uma academia mais perto lá para minha casa, aí agora tudo que eu abro na internet vem a propaganda, né? Fica aqueles pop-ups, né, de academias. Aproveite 7 dias sem compromisso para você testar, né? Ou free trial month, quando você vai baixar um aplicativo, sempre aquilo, veja, sem compromisso. E talvez quem te chamou para vir aqui na igreja falou, vai lá experimentar a igreja sem compromisso. Sabe, irmãos, como esse trial, como esse teste, não tem problema nenhum ser compromisso, mas eu quero dizer que a obra de Deus se edifica debaixo de compromisso. Sabe, há uma necessidade de nós entendermos o comprometimento. Sabe, eu não falo apenas um comprometimento, 328 vezes a palavra aliança na Bíblia. É importante ou não é, irmãos? Aliança. E é interessante por que Deus dá essa ênfase com relação à aliança? Porque através de aliança, através de compromisso, é que se edifica as coisas. E não apenas a obra de Deus. O que Deus tem para a sua vida vai ser edificado
através de compromisso. Você sabe, pessoas que não têm compromisso, dificilmente nós conseguimos edificar com elas, porque são pessoas que não têm solidez nem firmeza nas suas decisões. E é muito comum, irmãos, muito comum às vezes a pessoa que não tem o hábito, né? Como eu falei, nós vivemos num mundo onde você não tem compromisso. Aliás, o mundo ele faz isso. E hoje a grande tentativa dentro do marketing, dentro da publicidade, dentro do sistema de varejo é o que? Fidelizar as pessoas, porque ele sabe que se você chegar lá no Walmart e tiver mais caro o produto, ou se tiver em falta aquela marca que você gosta, ou se o chão estiver sujo, você simplesmente vai andar mais 5 minutos com o seu carro e vai parar em outro supermercado e vai passar a comprar em outro lugar, porque você não é obrigado, você não tem um compromisso com aquela marca, você tem um compromisso com o seu bem-estar, com a qualidade, talvez com o melhor preço. Eu não sei o critério de cada um aqui. Esse é o grande desafio hoje no varejo. O problema, irmãos, é que a igreja não é varejo. Se Deus quiser trabalhar na sua vida num determinado lugar, não adianta depois de você ter algum problema lá, ou como eu disse, encontrar alguma coisa que você não te agrada, andar 5 minutos e ir para uma igreja diferente. E aliás, isso é muito comum aqui, porque você tem uma igreja praticamente a cada 5 minutos. Aliás, aqui tem uma a 2 minutos, que é ali na esquina, uma igreja americana. Infelizmente as pessoas têm aplicado essa maneira de viver que nós aprendemos no modo secular, onde você tem uma liberdade de escolha. E os Estados Unidos, se há um lugar onde você tem liberdade de escolha, é aqui. Você tem marcas, você tem opções, você tem muitas coisas, sabe? E as pessoas aplicam isso para a sua vida cristã. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus nesse aspecto ele é fora de moda. Deus ele é old style, velha guarda, old school. Sabe, não é assim que funciona nas coisas de Deus. Deus ele trabalha através de compromisso. Sabe, é muito difícil você lidar com a vida cristã se você não tiver compromisso, porque você precisa entender que Deus te trouxe aqui para que você fosse exposto a palavras, a conceitos e coisas que muitas vezes vão desafiar você, coisas que vão contra coisas que você acredita. Aliás, a Bíblia, a vida cristã é isso. A Bíblia fala que nós precisamos ser transformados diariamente. A Bíblia fala transformados de glória em glória. E parece bonito, né? Transformar de uma forma gloriosa e bonita. Sabe, realmente é muito bonito no mundo espiritual, mas no mundo natural não é tão bonito assim. Porque para que você seja transformado, aliás, eu vou então pegar o original lá no grego, que é metamorfos, metanoeu, que é a palavra que é usada lá na Bíblia para quando fala transformai-vos. E metanoeu é a mesma raiz de metamorfose, aquele processo onde a lagartinha vai virar uma borboleta. Eu não sei se você já viu isso. Eu já sou da geração criada jogando bolita no carpete, mas talvez quem brincou na rua aqui teve a oportunidade de ver isso acontecendo. Mas a impressão que se tem para aquela lagartinha é que o negócio não é muito confortável, irmãos. E eu não passei por essa experiência, mas eu já li na internet pessoas, né, inclusive grandes coaches, né, grandes motivadores, e usando essa história para explicar, eles falam assim, não sei se é real ou não, mas faz muito sentido para mim, que observando essa lagartinha e se debatendo ali para sair do casulo, o cara resolveu ajudar a lagarta a se soltar, né, a pretensa borboleta. E aí você, não sei se você conhece a história, mas talvez já imagine o que aconteceu. Ela tinha suas asas, mas as suas asas eram definhadas, elas não tinham força para voar, porque no meio do processo alguém entrou e interrompeu aquele crescimento. Aquele esforço, aquela dificuldade que ela tem para se desvencilhar do casulo, é uma parte do processo do crescimento daquela lagarta. E é interessante que na natureza você vê esse processo de desafio o tempo inteiro. Meu filho tem 2 anos e meio, então
E eu estava analisando, né, como que é um sofrimento viver, como que é difícil esse negócio. O bebê tem 3 meses, aí você vai introduzir um alimento, porque ele estava acostumado a se alimentar na barriga da mãe de uma forma, e aí ele começa a ter cólica, porque o organismo não está preparado naquilo, e aí é um monte de reações e bactérias e exposição para o mundo exterior. Fala, gente, que desafio para esse cara. Sabe, mas é necessário. Sabe, quando nós interferimos nesse processo, nós estamos criando um problema, nós não estamos deixando. Sabe, às vezes eu sou tentado, e é engraçado como que criança americana é independente, né? E ele quer fazer as coisas sozinho, e eu tento ajudar, eu falo, não, deixa ele ter o desafio, deixa ele crescer, sabe, porque isso vai ser importante. Sabe, um grande problema dessa geração nova que são os adolescentes de hoje, foi uma geração que não sabe lidar com a frustração, não sabe ouvir não sabe perder. Perdeu no joguinho, joga o tablet no chão, sai brigando todo mundo. Irmãos, nós precisamos aprender a lidar com todas as situações. E na vida cristã, irmãos, da mesma forma, há um tempo onde nós somos desafiados para podermos crescer. Sabe, se você está num lugar que não te desafia, toma muito cuidado, que pode ser que você não esteja crescendo. É o princípio da academia, né? Estou falando de academia. Se você começa a puxar um peso lá, e aquilo parece ser tão difícil, mas depois de um tempo, aquele peso já não te traz mais desafio. Se você não aumentar o peso, o seu workout, o seu trabalho, acabou ali. Não há mais crescimento, porque ficou confortável para você. E da mesma forma, na vida cristã, o Senhor, na sua sabedoria, na sua maravilhosa ciência e entendimento, Ele prepara desafios para que nós, desafios e confrontos, para que nós possamos crescer. Há um conceito muito errado de que o projeto de Deus é simplesmente a salvação do homem. Então, eu aceitei Jesus e não tem mais nada para ser feito. Agora eu vou enrolar aqui, dar um tempinho, curtir minha vida, esperar Jesus voltar ou eu ir para o céu para ver o que vai dar. Não é assim, irmãos. O homem, quando foi criado, Deus criou ele com um projeto, uma vocação. Você sabe, você não foi criado para não fazer nada. Uma das grandes agonias que eu tinha, irmãos, era pensar que o céu era aquele lugar monocromático, branquinho, tudo branquinho, 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 e nada acontecendo, e nada se passando. Não te dá uma agonia pensar nisso? Eu já vi uns idiotas, porque é idiota, né? Falar assim, eu prefiro para o inferno, o céu é muito chato. Falei, Eu não arrisco não, irmão. Depois você chega lá, se arrepender, não tem mais volta, tá? Mas você sabe que o diabo, ele gosta de provocar alguns conceitos, né? E isso é um deles, né? Que o inferno parece um lugar bem agitado, muita bagunça, né? E o céu, aquela coisa monótona, sem nada para fazer, sabe? Esse não é o projeto de Deus. Jesus Cristo fala assim, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então o trabalho faz parte do projeto de Deus, mas calma, antes que você se assuste. O trabalho da parte de Deus é um trabalho sem fadiga, porque você sabe, muitas pessoas acham que o trabalho foi a consequência do pecado do homem, foi um castigo de Deus. Não, o cansaço foi culpa do pecado, foi o castigo de Deus para o homem, mas o trabalho é de Deus, irmãos. Se o trabalho tivesse relacionado com o pecado, Deus não trabalhava, Jesus não trabalhava, mas sabe, nós somos chamados para um trabalho, amém? Você fala para a pessoa do seu lado, você foi chamado para um trabalho. Sabe, desde que Deus criou o homem, Deus tem um projeto definido para todos nós, e esse é um projeto de trabalho. E é interessante que o homem, quando ele peca, ele se torna inapto para esse trabalho, e nós estamos vivendo um processo de restauração. Mas a salvação, ela não é um objetivo final de Deus. A salvação, ela te coloca no patamar onde você pode retomar o projeto que Deus tem
para nós, como seu povo, como a expressão de si mesmo nessa terra. Há um trabalho para mim e para você. Sabe, mas desde que quando você começa a compreender isso, a sua atitude da vida cristã começa a mudar. Você sabe que toda doutrina, todo ensino, ele produz uma atitude prática nossa. E toda doutrina e todo ensino errado vai ser traduzido, vai acabar virando uma atitude errada da sua vida. Então, se você acha que o projeto de Deus para a humanidade é apenas a salvação, o que isso vai produzir na sua vida? Estou salvo, ok, that's it, não preciso fazer mais nada, vamos esperar Jesus voltar aqui, vamos tentar levar uma vida mais ou menos legal, vamos evangelizar, sabe, mas não é isso. Deus tem projetos, Deus tem planos, Deus tem objetivos conosco, e um deles eu te falo aqui de cor. A Bíblia fala que aquele que antes da fundação do mundo nos conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Agora veja, você vai morrer e não vai ressuscitar com cara de Jesus. Não é assim que Deus trabalha. Deus não dá um reset na sua mente. Deus não faz lavagem cerebral, apesar que aquela sua tia chata falou que você virou crente e fizeram uma lavagem cerebral em você. Mas Deus não faz lavagem cerebral em ninguém, porque isso não tem glória, porque Deus é Deus. Ele podia ter destruído tudo e começado de novo com seres humanos perfeitos. A glória está em Deus demonstrar o seu amor por você e te conquistar. E você convencido, constrangido por esse amor maravilhoso, fala, eu quero ser igual, eu vou começar a expressar o meu Pai. Aí está a glória do Senhor. Sabe, então há um projeto para nós fazermos. Deus não fez uma lobotomia, uma operação na sua mente, não. O Espírito Santo espera que você, em cooperação com Ele, seja transformado de glória em glória. E mais que isso, que você se lembre o quanto você avançou, e você olhe para trás e veja quão glorioso foi o trabalhar de Deus na sua vida, que é um trabalhar tão gracioso, irmãos, tão belo. Deus não mete o pé na porta, não força ninguém a fazer nada. A Bíblia fala que nós somos constrangidos pelo amor do Senhor. Sabe, por isso eu falo que antes de você tentar ser ou fazer qualquer coisa, tudo começa você experimentando esse amor de Deus. Sabe, quando você é inundado pelo amor do Senhor, você começa a querer de uma forma espontânea retribuir esse amor. Muitas pessoas criticam, a nossa igreja, porque nós falamos abertamente da graça. Sabe, uma vez uma pessoa reclamou com o pastor, vocês não falam de pecado? Eu falei, eu não, eu vim para falar de Deus, nem do capeta. Eu trabalho para Deus, eu não trabalho lá para o outro. Mas as pessoas acham que de você falar do amor, de aceitação, as pessoas vão ficar relaxadas. Eu penso justamente o contrário. A partir do momento que eu entendo que a obra é do meu pai, eu vou começar a cuidar das coisas que são do meu pai. Eu era um estranho no ninho, agora eu sou dono de tudo isso. Como eu não vou cuidar dos interesses do meu pai? Sabe, por isso nós temos que entender, irmãos, que há um processo, há um trabalho que Deus tem na sua vida. Sabe, você não está aqui nessa manhã simplesmente para matar o tempo, simplesmente para cumprir uma agenda. Eu sei que tem algumas pessoas lá fora, é claro, não aqui, que pensam que a salvação é uma quantidade de vezes que elas foram na igreja domingo, e que Deus tem uma cadernetinha e vai anotando, fulano, Gabriel, cadê o fulano? Ah, está ali o fulano. Aí faz um X aqui, e aí ele acha que quando for para o julgamento, Deus vai olhar assim, foi tantos domingos na igreja. Quantos dias ele orou, Gabriel? Tá, jejuou tanto. Sabe, não é isso. Não é isso. Você está aqui para ser instruído, para que a sua mente seja renovada, para que você possa ser aquilo que Deus não só espera, mas para que Deus vocacionou para que você fosse. O problema é que crescer dói. Crescimento dói, irmãos.
Porque esse não é um crescimento teórico, né? Lá, por exemplo, na escola você aprende, você anota as coisas. Não, aqui você está aprendendo coisas para a sua vida. E para piorar um pouquinho mais, irmãos, sabendo disso, o diabo, ele estabeleceu uma maneira, uma filosofia, um estilo de vida, um pensamento humanista, mundial, e você cresceu dentro desse contexto. E os seus valores foram construídos dentro desse contexto mundanista, desse pensamento influenciado por potestades e por hostes malignas. E aí o nosso papel, o papel de Deus, do Espírito Santo, o papel de cada palavra é pegar esse conceito que muitas vezes já criou raízes dentro de você, pegar ele, arrancar de você, pegar um conceito do céu e colocar de volta naquele lugar. Isso dói, irmãos. Dói quando você ouve Jesus falar assim: se alguém te der um tapa, você pega uma pedra e taca. É assim que Jesus fala? Você vira outra face, fala: pode bater. Eu sei que a gente acha que é linguagem poética, né, irmãos? Mas foi isso que Jesus fez. Mas é tão difícil nós entendermos, porque, como eu falei, o mundo, ele te ensinou a revidar, a buscar justiça. Interessante como que nós achamos que somos justos, mas somos tremendamente injustos. Esses dias lá no Brasil, todos sabem aqui, o candidato à presidência, Bolsonaro, levou uma facada. E a vontade era que o cara morresse. Porque olha como que a gente é desproporcional. O cara só deu uma facada, eu já queria que o cara morresse. A gente não é proporcional. O cara te fez um mal, se eu mato aquele miserável. E a gente se acha justo, sabe? Mas essa justiça não tem nada a ver com a justiça de Deus. Por isso nós precisamos nos despojar, abrir mão dos nossos conceitos, para que nós possamos aprender os conceitos do céu. Por isso a Bíblia fala: transformai as vossas mentes, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não permitir transformação, você não vai experimentar o reino dos céus. Isso é notório, irmãos. Tem crente de 10, 15, 20 anos que você não vê mudança nenhuma e continua vivendo os mesmos problemas. Isso é terrível, porque o ímpio olha para aquela pessoa e fala: isso é um crente? É isso que o Deus dele faz por ele? Eu que não vou perder meu tempo acordando cedo no domingo, não. Mas não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a pessoa. Como eu falei, Deus, ele não mete o pé na porta, irmãos. Ele não vai forçar você a fazer absolutamente nada. Mas o amor dele quer te constranger. Sabe, a palavra, o Espírito Santo, que eu tenho falado, o que eu estou falando aqui é algo que o Espírito Santo precisa testificar no seu coração, para que você entenda. Agora, esse crescimento, irmãos, que não é saboroso, que não é gostoso muitas vezes, do nosso ponto de vista, ele ocorre aqui dentro da igreja. E é por isso que nós precisamos ter aliança. Voltei lá na aliança, irmão. Perdoem se eu saí muito. Mas porque o nosso pensamento, de todas as vezes que nós somos contrariados ou desagradados, ou não encontramos algo que não esteja exatamente dentro da maneira como na nossa mente pequenininha nós planejamos e não saiu exatamente do jeito que a gente queria, e agora eu estou todo afrontado porque esse copo está fora do lugar e eu não estou acostumado com o copo desse lado aqui. Todas as vezes que acontecer isso, a nossa tendência é pegar o carro e procurar um outro supermercado ali a 5 minutos. Infelizmente, as mesmas coisas acontecem com a igreja quando não tem pessoas com compromisso. E aí é interessante que a pessoa vai para outro lugar, mas Deus não desiste dela. E Deus levanta os seus servos no outro lugar, que começam a talvez incomodar, a confrontar aquela pessoa, e acontecer uma série de situações naquele lugar, maioria das vezes muito parecido com aquilo que aconteceu no outro lugar. E aí a pessoa pega
suas coisas e vai para outro lugar. E vai para outro lugar, vai para outro lugar, e vai para outro lugar. E por sorte, eu acho que tem umas 10 igrejas de brasileiro aqui em Tampa, né? Então tem bastante lugar para ir. Mas não é a vontade de Deus para nós, irmãos. Por isso nós precisamos de ter compromisso com as coisas de Deus. Uma decisão firme, ou seja, uma aliança. Por isso que Deus, antes de fazer qualquer coisa, antes de iniciar o projeto na vida de qualquer homem e mulher de Deus, Ele faz uma aliança com essa pessoa. Porque se ela não tomar a firme decisão e não for comprometida com o projeto, e se ela não for aliançada, em outras palavras, ela não vai suportar aquilo que Deus vai fazer. Aliás, suportar vai, porque a palavra de Deus fala que não nos vem tentação maior do que a que suportamos. Mas hoje o conforto é tão grande, a facilidade é tão grande de você ir para qualquer lugar, que a gente, com o mínimo desconforto, resolve simplesmente fazer as malinhas e ir para outro lugar. E Deus nunca consegue finalizar algo que Ele quer construir na sua vida. Por isso, quando eu falo de aliança, irmãos, eu estou falando de um trabalhar de Deus, eu estou falando de um compromisso, não apenas com a obra de Deus, mas um compromisso com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, que é só através de uma decisão e de uma aliança. Porque tem dias, irmãos, que as coisas não vão estar, vai ter dia que vai ser maravilhoso, a gente vai chegar aqui, vai cantar e as coisas vão fluir, mas tem dia que a única coisa que vai estar de pé vai ser a sua firme decisão. A sua decisão de ir para o culto no domingo pela manhã, porque você sabe que é apenas uma vez por semana que nós temos a oportunidade de poder aprender, estudar a palavra e sermos instruídos. Ah, pastor, mas eu escuto pela internet o pastor fulano, ciclano, beltrano, mas o pastor ciclano, fulano, beltrano não é o seu pastor, é o pastor de uma outra igreja. O alimento que está sendo servido lá não é o alimento que você precisa comer. Você sabe por que o filho gosta de casa de vó? Porque casa de vó sempre tem os quitutes, né? Sempre tem um salgadinho, sempre tem o leite condensado para poder tomar na latinha e uma série de coisas. O problema é que não é isso que te alimenta. E vó é para mimar mesmo. Mas quem vai dar o crescimento, quem vai dar os limites, são os pais. É muito gostoso você ir na festinha, comer a pizza e comer o salgadinho e... Não posso falar essas coisas porque as irmãs estão no low carb, né? Estou provocando. Enfim, a cenoura, comer o alface. Mas é na tua casa que é servido aquilo que te alimenta. E aí às vezes a gente só quer comer coisinha gostosa, né? E não falta, irmãos. Estou falando que não falta. Se você olha ao redor, sempre tem uma igreja fazendo um evento, um pregador de fora. Se não tiver aqui, você vai ali em Orlando, tem, né? Tem show, gospel, tem o que você quiser. E sabe, não há problema em você comer essas coisas de vez em quando. Mas não é isso que te alimenta. Não é isso que vai fazer você crescer. Não é isso que você precisa comer, não são os nutrientes que você precisa crescer. Ah, então onde é que tem? Na sua casa. É onde Deus, Ele fala com o pastor, olha, prega isso aqui domingo, porque Deus sabe o que a igreja precisa ouvir. Sabe, irmãos, então nós precisamos entender isso, o compromisso, o vínculo com a igreja local, para o seu próprio bem, para o seu crescimento. Sabe, tem coisas que nós temos que fazer, que ainda que não nos agradem, mas que nós temos que entender que são importantes para o nosso crescimento. Sabe, nem sempre nós vamos ter revelação dessas coisas. Sabe, eu não fico dando muita explicação para o meu filho, eu simplesmente mando ele fazer tal coisa. Ah, mas ele não quer fazer, mas você tem que fazer, é necessário. Sabe, nós temos um problema que nós queremos entender e compreender todas as coisas. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Dá vontade de falar, porque Deus mandou, pronto. Porque é assim, porque Deus quis. É claro que você não pode falar assim para adulto, mas que dá uma vontade. Ô, irmão, vamos fazer assim.
Eu vou te explicar, talvez você não entenda. Então eu posso te recomendar alguns livros que eu li para chegar nessa conclusão. Ou talvez você vá fazer o seminário também, para a gente entender. Mas tem coisas que nós não entendemos. E nós precisamos confiar na obra que Deus está fazendo. Confiar nas autoridades que foram instituídas dentro da igreja. Confiar na sua liderança. Confiar no seu pastor e entender que foi Deus quem estabeleceu para ser bênção na sua vida. Por mais que você ache que é só para, às vezes, pegar no seu pé. Não, é para ser bênção na sua vida. E não é, mas meu líder é um Saul, é alguém que me persegue. Pode deixar, que se for assim, Deus, Jesus, que é o maior pastor de todos, Ele vai remover essa liderança e vai te dar um pastor segundo o teu coração. Sabe, mas nunca pense isso. Nunca pense isso da liderança da igreja. Nunca ache que a gente está simplesmente implicando com as coisas, porque nós temos um compromisso com o projeto de Deus. Agora, o dia que eu não estiver mais pegando no pé de ninguém, irmãos, o dia que não estiver desafiando ninguém a fazer nada, o dia que eu estiver pregando só coisa que te agrada, aí você começa a desconfiar. Aí você fala, com alguma coisa está errada. Porque é desafiador. Crescimento envolve desafio. Avanço envolve desafios, confrontos, situações, irmão. Sabe, às vezes Deus vai te confrontar na palavra, mas às vezes Deus vai te confrontar através da atitude de um irmão que te magoou. Atitude de um líder que te magoou, atitude de um liderado, atitude de uma pessoa que fez algo que não te agrada. Mas é a chance de você crescer e avançar. Agora, se você não tem compromisso, se você não tem aliança, você simplesmente abre mão, você sai, ou você se isola, ou você, como eu vi um dia desse, pastor, eu prefiro não participar de algumas coisas. Me deixa fora disso, eu só quero isso aqui. Sabe que quando a Bíblia fala sobre a Páscoa, e o povo hebreu era escravo no Egito, e fala que quando Deus ia enviar a 10ª praga no Egito, o anjo da morte, que iria ferir todos os primogênitos no Egito, Deus dá uma direção para as famílias, das famílias hebraicas, né, dos hebreus, e fala assim, olha, cada um pega um cordeiro, leva para sua casa, e cada um, se a família for muito pequena, junta com outra família pequena, mas é importante que vocês comam o cordeiro inteiro. Porque tem crente que só quer comer a coxinha, só gosta do dia de festa, eu só gosto de fazer isso aqui, pastor. Amém, a gente faz isso para não perder a pessoa, né? E ora para que a pessoa cresça. Mas deixa eu falar, o evangelho que salva é o evangelho completo. Não é só... Já viu pessoa? Tem partes da Bíblia que eu gosto, tem partes que eu não gosto. Eu já vi pessoas assim. Tem pessoas que, tem coisa que a gente lê, tem coisa que a gente ignora. Isso não funciona. O cordeiro, ele é inteiro. Só vai funcionar se você comer ele todo. E é interessante que o próprio Deus, né, na Páscoa, ele manda que o cordeiro fosse comido com ervas amargas. Ou seja, a vida cristã nem sempre, irmãos, é doce. Tem coisas amargas para a gente comer. Mas isso é importante para o seu crescimento. Isso é o seu alimento espiritual. E quando nós falamos de aliança, eu estou falando da firme decisão que você tomou de andar com os irmãos, de andar com a igreja, de você andar com a liderança, de você andar com o pastor, de você andar com Deus, porque você reconheceu que é isso que Deus tem para a sua vida, e que aquilo que Deus está fazendo com você, não importa as circunstâncias, é para te abençoar, é para te amadurecer, é para te levar para um patamar mais alto de maturidade cristã. Chega de crente infantil, irmãos. Chega de púlpito onde virou só um picadeiro, um negócio de entretenimento, e fica só enrolando, encebando as pessoas, e não leva a crescimento, e não leva a lugar nenhum, irmão. Chega disso, comigo não.
Está na hora da igreja crescer. A palavra de Deus fala que todo o universo, toda a criação está gemendo na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Agora, essa palavra filhos que é usada na Bíblia, você sabe, no grego havia duas palavras para filhos, como a gente poderia dizer son e dizer child, mas está falando, é uma palavra que é usada para filhos que são maduros. E a Bíblia fala que toda a criação, toda a humanidade, todo o universo está esperando a manifestação de filhos maduros de Deus. Pois foi para isso que você foi plantado aqui nessa terra, para que você expressasse a Deus, expressasse a autoridade do reino e colocasse ordem nesse mundo onde o diabo tem reinado, mas não será para sempre assim. A palavra de Deus fala que o Senhor vai estabelecer e vai governar essa terra aqui. E se você se tornar um filho maduro, você vai governar juntamente com Jesus Cristo. Tem crente que acha que todo mundo vai reinar com Cristo. Desculpa te falar, mas não é todo mundo não. Não é todo mundo que vai reinar com Jesus Cristo. Somente aqueles que se tornaram maduros. Somente aqueles que se tornaram discípulos. Somente aqueles que entenderam o projeto de Deus. Por isso, irmãos, eu estou te exortando enquanto é tempo. Sabe, não espera chegar na hora para saber o que vai dar. Saber como é que vai ser. Sabe, hoje você tem a decisão de cumprir esse projeto de Deus, de se tornar alguém maduro, de se tornar alguém que compreende as coisas que são do Espírito. Sabe, mas isso passa por uma aliança. Sabe, eu estou tomando cuidado para não fugir do tema aqui. Nós precisamos ter uma aliança que é a firme decisão de andar com a igreja, de andar com os irmãos, de passar pelo que for, de fazer o que for, de comer o cordeiro completo com as ervas amargas e com o que for que o Senhor nos entregar, nós vamos fazer as coisas da forma correta. Sabe, no céu não tem atalho, irmãos. E você sabe que durante muito tempo na minha vida, eu vivi dessa forma, indo de um lugar para o outro, fugindo de um lugar para o outro, era confrontado aqui, ia para outro, fugia, porque, sabe, era como, o Espírito Santo tem me falado demais nesses últimos dias, pessoas que são desarraigadas, não tem vínculos, sabe, esse é o mal da nossa geração. Você não tem mais vínculos com as pessoas, os vínculos são superficiais, é tudo eletrônico, é tudo Face, né? Você senta numa mesa, 4 pessoas, os 4 no celular, falando, sabe, nunca você teve tantos amigos e ao mesmo tempo não teve nenhum, porque tem 5.000 no Facebook. O meu Facebook deu 5.000 agora, não adiciona mais ninguém. Agora vai pedir uma ajuda aí, quebrei o carro aqui na hora, vê quem que aparece, se vem 5.000 pessoas te ajudar. Sabe, irmãos, nós nunca fomos tão superficiais, desarraigados. O Espírito Santo tem falado essa palavra comigo, desarraigados, pessoas sem raízes não crescem. Se você não tem raízes sólidas, você pode até crescer pouquinho. Já viu aquele bonsai, que é aquela plantinha japonesa, aquela árvore em miniatura, coisa de japonês, né? Japonês é incrível, faz tudo, né? É uma árvore toda formada exatamente a uma árvore grande, mas ela é desse tamaninho assim, porque a pessoa, que eles vão cortando a raiz. Quem já viu essa técnica? Vai cortando a raiz dela, então ela tem uma aparência de madura. Se você fizer uma foto assim pertinho dela, em perspectiva, o cara vai olhar e você fala, nossa, a árvore deve ter uns 30 metros. Não, tem 30 centímetros. Já viu o crente que tem aquele discurso? Você fala, não, meu Deus do céu, não sei como que você não está pastoreando uma igreja, mas você vai ver, a realidade é bonsai. Realidade de bonsai, aparência de maduro, não tem raiz, não foi plantado no lugar. É muito comum pessoas que não têm esse vínculo, né? E é por isso que nós não temos o hábito de, veja, não são todas as pessoas, mas acontece muito. Pessoas que vão de igreja em igreja pregar, e é aquela alegria, e aquele mover, mas
é bonsai, porque não carrega o peso da obra nos seus ombros. Você vir e pregar apenas uma mensagem e depois ir embora, ninguém conhece a tua vida, ninguém sabe de onde você veio, ninguém sabe para quem você presta contas, ninguém sabe quem que é o seu pastor, quem que é o seu discipulador, de onde você veio, quem é que fala na sua vida. É muito fácil, irmãos. Não ter a responsabilidade de pagar a conta da igreja, de cuidar, de ir visitar um irmão que está doente, de apaziguar a ovelha que brigou de madrugada. É muito fácil você fazer a obra de Deus disso. Agora eu te pergunto, qual que é o legado que uma pessoa deixa? Nenhum. O que está edificando? Quase nada, é bonsai. Não tem raiz. E o fato de ter raiz, o problema não é só o crescimento. O problema, é interessante, que aqui na Flórida, por causa do nosso tipo de solo, as árvores têm pouca raiz, né? E no último furacão que teve, fez um ano agora, né? Tinha uma mangueira no quintal da casa onde eu morava, e ela fez aqui, ó. A raiz levantou eu não vi, né? Andressa que viu, o homem não percebe. A árvore quase caindo em cima da casa, eu nem tinha reparado. Parece que está torta mesmo essa árvore, porque não tem raiz. Não tem raiz. Vem o vento, balança. Já viu crente que é assim? Vem o vento, balança. Eu não quero ser crente, não. Olha aí, o problema. Aí acontece não sei o quê. Mas já quer largar tudo, chutar o balde e não quer saber de mais nada. Qualquer probleminha já estoura, porque não tem raiz. Então a importância de nós sermos pessoas aliançadas, vinculadas. Sabe, irmãos, como eu disse, eu vivi muito tempo dessa forma desarraigada. Mas até que chegou um tempo que o Senhor teve misericórdia de mim e eu fui andar com um pastor. E acho que até por teimosia, eu fiz uma decisão na minha vida. Eu não largo desse cara. Se ele não desistir de mim, eu não vou desistir dele. E olha que não era fácil, irmãos. Era coice para todo lado. Eu fico vendo alguns irmãos às vezes se chateiam com alguma coisa que eu falo, e eu realmente não sou um cara dos mais delicados. Mas eu penso que se fosse ele aqui, não tinha mais um na igreja. Ou tinha, né? Vários. Mas muitas das vezes eu fui para minha casa, falei, eu não desisto, mas assim, era um negócio pessoal mesmo, sabe? Ele vai desistir primeiro. E sabe, aquilo foi muito tempo, mas eu fui crescendo. Cada confronto, e olha que o homem era bom nisso, viu? De confrontar, e apontar os defeitos e situações, né? Como eu falei, às vezes é a sua liderança, às vezes quem está te confrontando, mesmo sem palavras, é algum irmão, pelas atitudes dele, sabe? Às vezes quem te confronta é a maneira de ser de outra pessoa, mas não importa, o Espírito Santo, ele trabalha de diversas formas na sua vida. O importante é que você não desista, que você não abra mão daquilo que Deus quer fazer contigo. Sabe, e a perfeição da igreja é isso, é um conjunto de pessoas imperfeitas. Olha como Deus é maravilhoso, Ele consegue juntar um monte de gente imperfeita e fazer algo perfeito, que é a sua igreja, porque é através dos defeitos onde nós somos trabalhados, onde nós somos desafiados a amadurecer. Eu estava comentando com os irmãos, imagina uma igreja que só tivesse anjo, todo mundo fosse perfeito, podia entrar o pior dos canalhas, lá não ia ter problema com ninguém, porque todo mundo ia, né, tratar ele bem, ele ia aprontar um monte, não ia acontecer nada, não ia haver crescimento. Mas Deus é tão perfeito, que Ele coloca eu e você dentro de um lugar. Aliás, tem uma brincadeira que o pastor Marcelo Almeida fala assim, que igreja, você junta tudo aquele povo ali, se cobrir vira circo, se cercar vira hospício.
Mas é daí para pior, irmãos. Mas é essa a beleza, essa é a glória do Senhor. Fazer com que nós andemos juntos, apesar das nossas diferenças. Mas porque nós entendemos que Deus tem um projeto para nós. Deus tem um projeto, e esse projeto não é sozinho, irmãos. Eu sozinho não sou a igreja. Eu sozinho não faço nada aqui, irmãos. Esse é um projeto que é nosso. Essa igreja é sua também. É sua responsabilidade. Deus nos uniu aqui. Sabe quem te colocou aqui? Não foi a placa da igreja, não foi, não sei se você procurou no Google, se alguém te convidou. Não sei como você veio parar aqui, mas eu quero te dizer que se você desconsiderar a instituição, a Igreja Videira, se você desconsiderar aquilo que foi criado pelo homem, e é importante que para nos proporcionar estrutura natural, eu quero dizer que ainda existe um vínculo que é espiritual, que um dia na eternidade o Senhor estabeleceu para que nós caminhássemos juntos, uns com os outros, através de uma aliança, através de uma decisão de sermos um, andando em unidade. Amém, irmãos? Sabe, a aliança, ela não é um contrato. Muitas pessoas, quando se casam, elas acham que aliança é como um contrato. Contrato é assim, você estabelece cláusulas, é interessante, porque a aliança muitas vezes tem cláusulas também. Mas no contrato, quando uma das partes não cumpre a cláusula, você pode chegar e rescindir o contrato. Aliás, geralmente tem multa para quando uma das partes não cumpre o contrato. E é interessante que eu vou aconselhar muitos casais, e é justamente a base do contrato que os cônjuges alegam. Pastor, mas essa mulher aqui, ela não faz isso, ela não faz aquilo. É a mulher, mas esse homem aqui não faz isso. Não faz... Espera aí. Vocês têm uma aliança, vocês não têm um contrato. Vocês têm uma aliança, é diferente de contrato. Contrato depende da ação de ambas as partes. Se uma parte se tornar inadimplente, se furtar a sua obrigação, a outra parte pode sair. Aliança não. Gostou disso? Pois é, ainda bem que Deus tem aliança conosco, irmãos, porque se dependesse da nossa parte em cumprir, salvava ninguém, inclusive este que vos fala. Mas nós podemos descansar no Senhor, porque Ele tem uma aliança conosco, e a Bíblia fala que ainda que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Amém, irmãos? Mas não é por isso que nós vamos abusar, né, da nossa parte. Os irmãos acham que eu falo muito, eu sou muito liberalista. Nada disso, irmãos, nada disso. Não pequeis, tá? Para que você viva bem, para que não aconteça, para que não dê problema para você, tá? Se der problema, a Bíblia fala que tem advogado, é bom, mas você sabe, o negócio de chamar advogado, até explicar aqui. Já tomou um sacode da polícia, né? Um baculejo lá na delegacia. Melhor não chamar o advogado, melhor você fazer as coisas certinho, na linha, bonitinho. Amém? Então, irmãos, isso é aliança. Domingo que vem, eu acho que eu não vou ter tempo de falar tudo. Domingo que vem eu vou entrar sobre alguns detalhes e aspectos da aliança, né? Em que envolve, né? E veja, aliança, se você olhar na Bíblia, era algo muito comum, era algo que as pessoas entendiam muito bem, até porque não tinha contratos. Era basicamente a aliança aquilo que os homens faziam. E essa aliança envolve alguns termos. Então, domingo que vem, eu quero compartilhar com você como que funciona a aliança, para que nós possamos aplicar na nossa vida, né? Todos os aspectos, né? Por exemplo, quando se fazia aliança, eles trocavam a capa, trocavam as vestes, o cinto, o arco, a espada, e cada coisa dessa há uma simbologia, há um significado para a nossa vida. Mas que eu espero que você tenha entendido nessa manhã
é a necessidade de nós termos uma firme decisão de andarmos aliançados, de andarmos juntos, apesar das circunstâncias, apesar das coisas. Sabe, uma coisa que eu aprendi há muito tempo, uma frase e que eu nunca deixo de meditar nela, é mais ou menos o seguinte: que crianças fazem aquilo que elas querem, mas adultos fazem aquilo que é preciso. O problema é que muitas vezes nós somos como crianças crescidas, mas há tempo de amadurecer. Sabe, nós não podemos ser escravos dos nossos sentimentos, não podemos ser escravos da nossa vontade, não podemos ser escravizados pelo nosso conforto. Nós temos que viver com base em decisões que nós tomamos. Amém, meus queridos? Eu queria que você se colocasse de pé.